Boa tarde a todos. Vou começar aqui a nossa revisão para nossa prova, tá? Começando nossa primeira aula, tá, pessoal? Deixa eu ver como é que passa, tá? Aqui. Começando a revisão da nossa primeira aula, né? O objeto objetivo e os ramos da biogeografia. Então, o objeto é o homem, todos os seres vivos, participando de uma biocenose. O que é uma biocenose? Uma interação entre os organismos, né? Então, a gente depende dos recursos naturais e estamos dentro de uma cadeia trófica, né? Nós somos consumidores, nós nos alimentamos de seres que fazem fotossíntese, nós nos alimentamos de outros organismos que se alimentam diretamente de organismos fotossintéticos, né? Então, o objetivo da biogeografia é estudar os seres vivos, né, as interrelações, dentro de uma visão temporoespacial. Então, no tempo e no espaço, né, ele tem alguns ramos que para vocês é muito importante a fitogeografia, né, para trabalhar a questão evolutiva das plantas domesticadas no planeta. Então, a vida e a origem da Terra, tem algumas teorias aí, né? A mais conhecida é de Uparin Aldani, que o nosso universo surgiu há aproximadamente 13,5 bilhões de anos com o Big Bang. Nós temos o nosso sistema solar com aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Terra há 4 bilhões de anos e a vida 3 bilhões de anos. O que essa teoria do Oparin Aldani fala? Que é a vida começou lá no meio primitivo dos oceanos, né, tendo condições de temperatura e gases ideais, né? Com as tempestades, com as descargas elétricas, fez a relação de compostos inorgânicos para os compostos orgânicos, né? E isso assim permitiu a vida. Com o tempo, essas estruturas orgânicas elas começaram a se duplicar, porque as condições do planeta começaram a se estabilizar, lembrando que a vida e o planeta têm 1 bilhão de anos de diferença, né? Então o planeta era algo jovem, né? 1 bilhão de anos, até que começou a se formar a vida. E assim, numa progressão, elas foram duplicando e aumentando de número, né? Lembrando para vocês que isso aqui é uma coisa que eu coloco muito e bato muito, né? Vocês têm que gravar como agrônomos que a gente precisa necessariamente 6 elementos, né? Que eles estão em maior abundância dentro de qualquer ser vivo e para se manter a vida. Então, eu tenho o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o hidrogênio, o oxigênio e o enxofre. Lembrem desses 6 elementos. E vocês sabem da lei, a partir da lei do mínimo, né, que a gente precisa ter alguns elementos em macro ou micro escalas para manutenção dos organismos. Mas a gente precisa de outros elementos, como sódio, potássio, manganês, ferro, zinco, silício, magnésio, cálcio, cobalto, cobre e cloro para fazer o restante das funções orgânicas. Lembrem para vocês que para a biologia existe o fenômeno da evolução, a teoria da evolução postulada pelo Darwin, né? Que é o que a gente vai ver e estudar em toda a disciplina. A gente tem a seleção natural como uma das bases dos mecanismos da evolução, a mutação, a deriva genética e o fluxo gênico. A seleção natural, nas últimas aulas, eu falei para vocês como é que os indivíduos foram se separando ao longo do globo e que eles foram se adaptando, né? Aqui o exemplo do arquipélago de Açores, né? Que os organismos entre cada ilha às vezes são diferentes, porque a seleção natural vai fazendo. A mutação, lembra para vocês, eu falei que é quando um gene troca o seu local ou o seu funcionamento é afetado, né? Então tem as mutações deletérias e as letais, né? A gente comentou da síndrome de Down, como é que ocorre, mutações em cores de olhos, cores de pele, hemofilia,
algumas doenças, anemia falciforme. A deriva genética é a quantidade de genes, né? Eu falei para vocês que a gente é um organismo constituído 50% pelos genes dos pais e de cada pai, mas nem todos estão expressos, nem todos a gente vê fenotipicamente, e o fluxo gênico é o quanto as espécies estão intercambiando informações genéticas via reprodução sexuada. As evidências da evolução, a que mais nos interessa é a biogeografia, mas a gente tem o uso de fósseis, né, que depois nas aulas seguintes eu fui falando, anatomia e embriologia para comprovar que a gente veio de um organismo unicelular de um ancestral comum, a biogeografia, como os organismos se dividem e se distribuem no globo, o tipo de células, nós somos organismos formados por células eucariontes, e a especiação é os nossos próximos tópicos de aula, que é a partir de uma espécie originária, a gente vai observando mudanças que tornam os organismos mais simples até os mais complexos. Nós temos duas teorias bem marcantes, a teoria de Wallace e a teoria de Darwin, né? O Wallace na esquerda, o Darwin na direita. O Wallace, o maior exemplo é dado das girafas, né? Que ela fala que o pescoço da girafa é comprido porque a forma de alimentação dela era no alto. E o Darwin diz que fez as suas observações durante a sua viagem pelo globo, durante 5 anos no navio Beagle, os pássaros em Galápagos, né, os chamados tentilhões, são esses pássaros que vocês veem, que dependendo da ilha e da vegetação ou dos animais dominantes, qual o tipo de alimentação, o bico forma. Lembro para vocês que isso aqui mais adiante a gente fala como é que a gente comprova na biogeografia as questões de origem e ancestralidade, né? Um cladograma que fala do nosso ancestral comum, e nós estamos dentro de ramificações dentro do grupo dos primatas, né? Começando desde os saguizinhos até o gibão, orangotango, gorila, chimpanzé, macaco, então todas famílias de macacos, né? O homem, e ele é erroneamente falado sobre isso.